Muito boa tarde. Programa Mais Saúde hoje tocando num assunto, assim, delicado. Delicado por quê? Você tem um idoso em casa e a dificuldade de dizer para esse idoso tomar cuidado em algumas situações para evitar quedas. Quem já teve, eu já tive minha mãe com 90 anos, 92 anos em casa e eu sei o que é você ter um idoso e um idoso assim, entre aspas, se achando independente. Então, é uma corrida contra evitar as famosas quedas, porque são essas quedas que acabam prejudicando a saúde como um todo. Então, eu chamei para o programa de hoje quem entende desse assunto. É o Dr. Ichiro Suzuki, médico ortopedista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, onde atua na equipe multidisciplinar de ortopedia geriátrica e no grupo de cirurgia do quadril. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Quadril. Doutor Ichiro, bem-vindo. Espero que seja a primeira de várias vezes aqui no programa Mais Saúde. Bom, antes de mais nada, o que é idoso hoje em dia? Porque a gente vê que em algumas literaturas, idoso é a partir de 60 anos. Gente, ano que vem eu sou uma idosa. Eu não me sinto idosa. Dr. Roque é um idoso. Ele também não se sente um idoso. O que é? Ou será que é quando a gente chega na idade do idoso, a gente, como todo mundo, acha que não tem a idade que tem? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação Obrigada. estar aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de idoso depende de que região do planeta se trata. Nos países em desenvolvimento como o nosso, a pessoa se torna idosa a partir dos 60 anos, enquanto nos países desenvolvidos essa idade é 65. Isso é baseado em vários critérios, expectativa de vida, tudo. Mas, a partir dos 60, nós nos tornamos, como no meu caso, nós nos tornamos idosos. Muito injusto. E uma das coisas que realmente nós estávamos vendo e quando fomos cuidar dessa pauta é a importância de evitar as quedas dos idosos, né? O que o senhor poderia estar nos colocando como, assim, o ponto principal para evitar? Antes de falar da prevenção, de evitar, né? Definir mais ou menos do que nós estamos falando. Porque queda tem um sentido amplo. O que a gente está falando aqui é aquela queda simples. Não é a pessoa, o senhor de idade que resolve fazer um serviço na laje da casa e cai lá de cima, ou pessoa que cai da escada porque está fazendo... É a queda simples. O que é a queda simples? Como está nessa figura aqui, é aquela queda que a pessoa... aquela queda que ocorre quando a pessoa vem ao chão, meio inadvertidamente, né? Sem que haja um fator que causa aquilo de importante. Quer dizer, então, não tropeçou? Não, tropeçar sim, escorregar, né? Por isso que quando vai se falar em prevenção, a gente vai dar muita importância ao ambiente doméstico, onde isso pode acontecer. E o grande problema é que as pessoas idosas caem com mais facilidade, tem mais facilidade para cair. Eu vou falar um pouco sobre isso também, o porquê que eles caem mais, como caem mais. E tem um grande problema que é sofrer fraturas em consequência dessas quedas, fraturas muitas vezes graves. Então, eu pus essa figura para mostrar que a queda que a gente está falando é aquela queda da pessoa que vem ao chão inadvertidamente. Certo. Na maioria das vezes, dentro de casa mesmo. Né? Diferente de um atleta que sofre uma queda com muito mais violência, mas pode não sofrer nenhuma lesão. Né? Perfeito. Então, acho que nós vamos falar deste tipo de queda. E em relação às quedas, elas podem afetar várias partes do corpo. Né? Mas tem um grupo de fraturas mais graves que ocorrem na região do quadril, que é essa região que fica entre a coxa e a bacia. É a articulação do quadril. Né? Tem consequências graves. O pessoal geralmente cai em casa, como nessa figura aí, né? E ela pode trazer consequências que vão agravar o estado de saúde. E o que é importante também é que essas pessoas
mais idosas, e quanto mais idoso isso é mais importante, elas têm outros problemas de saúde naquele momento, né? Então, isso é um agravante de uma condição que já não é, de uma saúde normal, né? Então, aqui só para exemplificar, essa é a região do quadril, né? Certo. É o fêmur, perto da bacia, aquela imagem de desenho à esquerda mostrando um lugar que está quebrado, né? O fêmur está quebrado naquele local, e do lado direito uma imagem de radiografia mostrando, essa região chama-se colo do fêmur, certo. Que é nessa região do quadril. Né? Essa queda, ela necessita depois de uma cirurgia? As fraturas que ocorrem nessa região, grande maioria das vezes precisa de uma cirurgia, que é mais um problema, né? É uma pessoa que tem lá seus 80 anos de idade, tem problemas de saúde já pré-existentes, e tem mais essa fratura e precisa passar por uma cirurgia, né? Ficar então, acamado, não poder deambular. Então, e as cirurgias, de uma geral, são feitas nesses casos, assim que possível, desde que a condição clínica esteja estabilizada, justamente para tirar dessa condição de acamado. Imagina uma pessoa com uma fratura aqui no quadril, no fêmur, que ela não pode andar, né? E qualquer movimento vai sentir muita dor. Com certeza. Então, a cirurgia é feita em quase todos esses casos de fraturas nesta região do corpo, né? Certo. E depois da incapacidade... Então, só para dar uma dimensão da gravidade das fraturas que ocorrem nessa, porque ela pode ocorrer no braço, aqui perto do punho, né? Mas as mais graves são as que ocorrem nessa região. Se pegar um grupo de pessoas idosas que sofrem essas fraturas, o que vai acontecer com essas pessoas no período de um ano? Metade, elas vão desenvolver algum tipo de incapacidade, elas vão ter limitações, passam a se tornar dependentes, né? E muitas vezes precisam de auxílio de algum andador ou de algum dispositivo para isso. Apenas 30%, ou em torno de um terço, se recuperam voltando às condições que tinham antes de sofrer aquela queda. 20% vão a óbito. Nossa! Na verdade, não é que elas vão a óbito porque quebraram. É porque, justamente, essas pessoas tiveram o seu estado de saúde agravado após a fratura e 20% dessas pessoas vão a óbito no período de um ano após a ocorrência da fratura. Gente, pensa então, isso dá uma dimensão da gravidade. É mesmo que colocar de cada 100 pessoas, 50 ficam incapacitadas, 30 se recuperam e 20 morrem. Quer dizer, é importante. Apesar de todo o desenvolvimento da medicina, das técnicas e das condições de saúde da população, esses números se mantêm até hoje. Tá. E depois a gente vai falar de prevenção, né? Prevenção que é a coisa mais importante em relação às quedas. Exatamente. Vamos em frente? Vamos. Então, uma outra coisa importante é saber por que as pessoas idosas caem mais do que os adultos mais jovens, né? É sabido, né? Pessoas idosas têm menos equilíbrio, menos coordenação, menos reflexos às situações assim súbitas, né? Um outro fator importantíssimo é a deficiência visual. As pessoas não enxergam direito, né? E não sabem, não estão vendo onde estão andando. Porque, como eu falei, a maioria dessas quedas ocorre dentro de casa. Então, eu pus essa foto, uma visão embaçada. Foi ótima. As pessoas idosas têm menos força muscular, né? A musculatura enfraquece, é um processo natural do envelhecimento. E uma outra coisa, medicamentos. Quer dizer, pessoas tomam medicamentos, claro que na maioria das vezes por necessidade, mas muitos medicamentos podem afetar aquelas coisas, equilíbrio, pode dar tontura, né? A pessoa ter vertigens. Então, precisa tomar muito cuidado com os medicamentos, saber o que está tomando e os cuidados que precisa tomar em relação a isso. Agora, um outro fator muito importante é o que existe dentro de casa. As armadilhas, né? Chamam-se armadilhas domésticas. Então, é o chão escorregadio, aquela foto do lado direito, mostrando uma pessoa que caiu, teve uma fratura do fêmur, e ela pode ter escorregado nesse chão liso que ela estava andando de meia, escorregou, né? Tapetes. E um outro fator fundamental em ambientes onde moram pessoas idosas é a iluminação. A falta de iluminação, você sabe que a maioria das pessoas idosas
costuma se levantar à noite para as suas necessidades. Aquele ambiente está mal iluminado, tudo escuro, é um perigo para a ocorrência dessas... Então, tudo isso aí tem que ser lembrado, e muitas dessas coisas fazem parte justamente da prevenção. Perfeito. Da prevenção. Aquele tapetinho no pé da cama, aquele chinelinho difícil de colocar. Eu tenho umas ilustrações que mostram vamos lá. bem isso. Então, o que é importante? O que se deve fazer para evitar as quedas? Né? O envelhecimento é inevitável. Né? Alguns problemas de saúde estão lá, já estão presentes. Então, o que dá para prevenir, o que dá para evitar, é justamente a ocorrência das quedas. Do ponto de vista médico, cuidados com excesso de medicamentos. Né? Quer dizer, muitas vezes ela toma muitos medicamentos por necessidade. Se ela toma toda aquela quantidade de medicamentos por necessidade, essas pessoas têm que ser mais alertadas e mais avisadas dos perigos de sofrer queda por causa do uso de medicamentos. E, obviamente, uma coisa que não precisa estar repetindo, é evitar a automedicação. Mas, doutor Isidro, eu fiz uma matéria recentemente com um farmacêutico que nós ficamos assustados por causa de uma pesquisa que mostrou que 70% das pessoas entrevistadas, e não eram poucas, em várias capitais do Brasil, elas faziam uso de automedicação. E dessas 70%, 30% em doses maiores. Maior do que o porque é uma, mas eu estou com dor e vou tomar duas. Então, evitar a automedicação é importante mesmo, o senhor está colocando isso, com certeza. E a outra, sem dúvida, é cuidar da visão, né? Quer dizer, a pessoa idosa deve periodicamente frequentar o seu oftalmologista para ver adequar as lentes, né? Lentes, e não ficar com preguiça de colocar o óculos quando levanta da cama. Levar em consideração a vaidade, né? Também. Mas hoje o óculos está tão simpático, né? A gente está usando até de acessório. Mas também de não ter a preguiça de pôr o óculos porque vai levantar da cama para ir ao banheiro, por exemplo. Isso é fundamental. Evitar acidentes é dever de todos. Porque né? A diminuição da acuidade visual é fundamental em relação a esse problema. Né? Agora, outra coisa fundamental é exercício físico. Que são coisas que podem ser feitas. Atividade física. Atividade física, eu vou mostrar mais em detalhes. E a segurança em casa, que também a gente vai mostrar mais em detalhes, mas é, de um modo geral, aquilo que a gente falou. É evitar aquelas armadilhas, aquelas situações. Exercício físico, eu gostaria que nós retomássemos agora no segundo bloco e a segurança de casa, porque o programa, quando é bom, é assim, já foi para o intervalo. Então, nós vamos rapidamente para esse intervalo e, em seguida, nós voltamos para falar de 2 tópicos super importantes. Mas, já estamos de volta.